Então, dando continuidade às apresentações, a gente ficou com a terceira concepção, que é a linguagem é uma forma de pensamento, é uma forma ou um processo de interação. E Travaglia nos diz que o indivíduo pode usar a língua não apenas para traduzir e exteriorizar seu pensamento, mas sim para atuar sobre o outro com relação às ações, o modo de agir, o modo de se comunicar, sendo leitor, ouvinte ou ouvinte-leitor. Tem uma visão conservadora que nos questiona essa concepção interacionista, que também como é conhecida essa terceira concepção. Afirma que pode não ser condizente com a realidade, mas na verdade essa teoria interacionista nos mostra que o indivíduo tem que se envolver com o meio para que essa comunicação aconteça de verdade, para que essa ação aconteça de verdade. E a linguagem não é apenas uma linguagem falada. No modo de olhar, no modo de agir, no modo de se expressar, não apenas com a escrita, nos faz manter essa interação no meio em que a gente está inserido, ou seja, em casa, na sociedade, na escola. Um olhar pode nos dizer muita coisa, não precisa a gente ler um material, ler um texto para entender o que o outro está querendo nos dizer. Então, essa interação, ela acontece de várias maneiras, não apenas na escrita, sim no modo de agir, no modo de pensar, no modo de expressar, exatamente isso. E um dos nomes mais conhecidos para esse tipo de teoria interacionista é o Jean Piaget, né, que a gente já conhece, que ele estudou a forma de interação das crianças, né, o alvo principal dele era como as crianças se comunicavam. Então, ele estudou isso, a criança, o modo de interação da criança, e ele falava assim que a criança age espontaneamente com o meio, e essa comunicação acontece espontaneamente, não é uma coisa que é obrigada, não é a criança não tem noção do que ela pode ou não fazer, então essa comunicação acontece naturalmente. E, consequentemente, já vem um outro nome que nós conhecemos bastante, que é o Vygotsky, que a gente já estudou, e ele valoriza a interação da mesma forma que Piaget, só que ele associa essa interação com... ele afirma que essa interação acontece no meio social, histórico e cultural. Depende disso tudo para que uma interação aconteça. Exatamente isso. E agora eu passo a apresentação para a querida amiga Jocássia, que também arrasa nas apresentações. Pega aí, vamos lá. Opa! Não é que a caneta chegou aqui, Daiane? Vamos nessa então, hein? Vamos lá. A linguagem, ela se faz pela interação comunicativa entre os interlocutores, pelo contexto sócio-histórico e o ideológico. No lugar daqueles exercícios gramaticais que a gente sempre está acostumado a ver, sabe? Que é contínuo demais, é cheio de regra, é cheio de coisa. A gente pode ver que só privilegia a sintaxe da língua. O que é essa sintaxe da língua? A sintaxe, ela estuda a disposição das palavras, ou seja, ela é o que dá lógica, é o que dá o contexto entre essas palavras, com que faz com que duas palavras consigam se comunicar. É aquela que dá a liga, vamos colocar assim? Então, o que pode ser estudado? Estuda as diferenças de sentido entre uma forma e outra, de acordo com o contexto, a enunciação,
a forma, a expressão com que se fala e a expressão que se dá uma ou outra. Um exemplo que a gente pode dar disso é um exemplo muito claro. Chega alguém em mim e fala assim, vamos sair? Aí eu olho pra pessoa e falo, hoje não dá. A pessoa de cara já fica, parece que ela queria, né? Mas não dá hoje, então tá, né? Não dá. Outra coisa que posso fazer. A pessoa chega em mim e fala, vamos sair hoje? Não dá. Hoje não dá pra sair. A pessoa já viu o quê? Que a pessoa tá estressada, que a pessoa tá com raiva, que tá acontecendo alguma coisa pra pessoa tá daquela forma. Então o que acontece? O locutor, ele constrói o seu discurso de acordo com o que ele conhece, adequando a forma com que ele fala pro interlocutor. Ele permite escolher formas para falar daquele jeito. Dessa forma, o locutor leva em consideração o quê? A imagem que ele tem do interlocutor, o que ele conhece do interlocutor. Para o quê? Para que ele seja compreendido e aquele objetivo seja alcançado. Se eu falei dessa forma, a pessoa já entende. Não vou... Se ela já falou que não é não, então eu não vou tentar de novo ir lá e cutucar pra fazer a pessoa ir, né? Não vou, então deixa quieto. Agora, se a pessoa fala, eu não posso ir, a pessoa vai o quê? Vai insistir pra você ir. A gente tem um pensador russo, eu não sei falar muito bem o nome dele, gente. Acho que é Bakhtin. Ele priorizava o quê? Eu até grifei aqui o que ele falava. Ele falava que na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos passíveis de uso de cada forma particular, que foi aquilo que eu falei. O locutor, ele sempre vai usar uma forma com que ele se sinta mais agradável, com que ele consiga passar o que ele tem para o interlocutor, para que seja de uma forma clara e objetiva e que o interlocutor consiga entender. Agora, pega aí, Edmar. Opa, peguei aqui, Jocasta. Então, eu vou dar continuidade agora. Segundo o autor, não se pode separar a linguagem de seu conteúdo ideológico. Ou seja, não tem como separar a linguagem das crenças, de todas as coisas que vêm enraizado nela, né? Seja crença, seja cultura, né? Sotaque. E para todo esse processo ter resultado, é necessário haver uma compreensão ativa entre os sujeitos. Tem que haver uma compreensão no diálogo, né? Entre quem está falando e quem está ouvindo. Dentro das diferentes relações que se estabelecem em nível sociocultural, ela caracteriza-se por sua ação social. A categoria básica da concepção de linguagem em Bakhtin é a interação verbal. Nas palavras de Cook, a concepção de linguagem como forma de ação é aquela que encara a linguagem como atividade ou ação, como lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que exige dos semelhantes reações e comportamentos. Basicamente, a linguagem traz em si uma ação. Vou passar aqui para minha amiga Liane. A língua, ela está em constante evolução. A língua padrão possui mais prestígio social. As demais variedades possuem como a variante culta a mesma expressividade e comunicatividade. Do ponto de vista interacionista da linguagem, a norma culta ela é vista como uma variante, uma possibilidade mais de uso e não exclusivamente como o único uso linguisticamente correto e a única linguagem representante de uma cultura. Agora eu vou passar a palavra para a nossa amiga Bruna. Segura aí, Bruna. Koch destaca que os sujeitos são vistos como atores, construtores sociais. Portanto, os sujeitos reproduzem o social à medida que participam da definição da situação que se acham engajados. Ou seja, ao ler, por exemplo, um texto escrito, o indivíduo passa a produzir memórias,
imagens em sua memória, fazendo com que ele interaja com aquilo que está sendo lido. E para que ele interaja com aquilo que está sendo lido, ele necessita decodificar aquilo que o emissor codificou anteriormente, né? A mensagem que será passada, o receptor tem que decodificar. E ao decodificar, é o que acontece, ele imagina aquilo que ele está lendo em sua memória. E é isso que é a interação que tanto fala, que a linguagem escrita tem esse poder de fazer com que a pessoa se sinta, que seja inserida no meio social. Opa, não é que a caneta chegou. Obrigada, Bruna. Primeiramente, uma boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a teoria versus a prática. Então, não tem como a gente separar a teoria da prática. Devemos teorizar e praticar numa só medida. E também não devemos ficar só na teoria, porque é impossível aplicar a teoria, ou seja, tudo que a gente aprendeu na nossa prática. Porque na prática, a teoria ela vai sempre mudar. E tem vários aspectos que influenciam essas mudanças. Como, por exemplo, aspectos culturais, regionais, aspectos sociais também, entre outros. Ou seja, devemos levar em consideração a realidade de cada um, a realidade em que cada um vive. Então, é essa realidade que vai fazer mudar um pouco a teoria da linguagem. Então, devemos saber medir a teoria e a prática. Ou seja, saber medir os dois numa só medida. Se adotarmos uma prática pedagógica, como por exemplo a produção de um texto, e depois resolvermos mudar essa prática adotando uma nova metodologia, então a gente não muda essa linguagem porque julgamos que a prática anterior é antiga, ela é ultrapassada, porque a linguagem ela está sempre passando por mudanças. Então é necessário saber o que estamos fazendo, por que estamos mudando essa metodologia, qual que é o objetivo da mudança. Então isso é importante para que fixemos os nossos objetivos de ensino, com bases sólidas, com bases seguras, e sejamos participantes da construção do nosso conhecimento. Eu vou falar uma citação de Suasana, de 1995. Então ele diz que a questão não é só produzir textos, motivar, fazer debates, etc. Ainda são práticas viáveis. O que importa é a concepção de língua que subjaz essas práticas. Então é isso que eu queria falar. Eu vou passar a minha palavra agora para Poliana. Pega aí, Poliana. Até que enfim, Regiane, essa caneta chegou por aqui. Bom, pessoal, eu formulei um texto e vou concluir para vocês o nosso vídeo. Então, a formação do profissional de pedagogia que irá atuar em sala de aula ou em outros ambientes não deve ficar presa somente a teorias, mas sim buscar alinhar teorias e práticas. É preciso levar aquilo que se vivencia em sala de aula para a universidade, para que isso possa ser discutido e trabalhado em busca de melhoria e de novas práticas que vêm de encontro com essa necessidade. Não existe uma única teoria ou um único modo de se exercer a prática. É necessário extrair de cada teoria, de cada linha de pensamentos, os itens necessários para aplicação prática, tornando a prática pedagógica uma atividade prazerosa e significativa que irá contribuir para o processo de formação da criança. Então, nós, futuros professores, o que eu penso? Minha opinião, a gente tem que expandir, tem que buscar novos conceitos para realmente tirar da teoria e levar para a prática. Um exemplo, se hoje eu vou contar uma história para os meus alunos, em vez de eu ler essa história, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fantoche, vou fazer um desenho, eu vou criar um personagem para ali instigir o aluno a aprender mais, a incentivar ele a buscar mais a aprender, a ele ter o gosto de aprender. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica nossa do nosso vídeo, da ideia que a gente teve, principalmente da Jocássia, foi a ideia dela fazer esse vídeo. Uma boa noite a todos e agradeço a compreensão de todos.